Começando então o segundo podcast do Pod Imóveis. Bom te ver por aqui novamente. Se você já assistiu o primeiro episódio, se você ainda não assistiu, volta lá no episódio piloto, episódio 1, com a Rose da Bruscred. Falamos sobre muita coisa, financiamento, imposto de renda, enfim, muita coisa importante. E agora a gente vai ter um bate-papo sobre a importância do contrato na hora da compra do seu imóvel. Mas antes de mais nada, curte o canal, compartilha, comenta com todo mundo que você sabe que quer comprar um imóvel ou que já passou por situações que a gente vai abordar aqui agora, porque é o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque com muita informação para você que quer saber mais do mercado imobiliário de Brusque. Então, bora começar esse bate-papo. Antes de eu apresentar a minha ilustre Dr. Júlia, que me salva de tudo que eu preciso e resolve meus pepinos, né? Minha salvadora. Nos salva, né? É, a minha Dr. Júlia. Vamos apresentar os corretores que hoje estão aqui comigo. Cíntia Zanfrilli do meu lado, minha pupila do mercado imobiliário. Cíntia, novamente o combinado, seu Instagram, dá um oi pra galera. Oi, galera, cintiazanfrilli.corretora. Segue lá para ver os melhores imóveis da região. Ó, a corretora do alto padrão é essa morena aí. E a nossa querida, ilustre e professora do nosso mercado imobiliário, a nossa Sheilinha Fantoni, aparecendo aqui pela primeira vez. Sheilinha, Instagram pra gente. Fantoni.sheila, segue lá que tem bastante novidades interessantes para vocês. A mulher é a brava dos terrenos de grandes áreas. Nada. E agora sim, minha ilustre convidada de hoje, doutora Júlia Mello, muito obrigada por estar aqui com a gente. Júlia, minha salvadora dos meus pepinos, eu sempre pego e mando para ela só sabe aquele emojizinho do pepino? Eu pego e mando para ela, assim, doutora Júlia, pepino. Ela assim, Jéssica, o que foi dessa vez? Já me sobe um frio na espinha que, olha... Não começa nem com oi, né? Já começa com a... Com o emoji Boa do pepino. tarde, não fala mais nada. Eu sei que vem problema. Já vem pepino para ela resolver. Doutora Júlia, advogada da família, já também, né? Instruir todo mundo aí com ela, minha mãe. Já vai com a doutora Júlia, todo mundo já tá na mão dela. Antes de te apresentar e pedir para falar um pouquinho, quero te agradecer por tudo que você faz pela gente, tudo que você faz pelo escritório, pela minha família também, que eu sei que você está na frente aí de um monte de coisa que eles estão resolvendo também. Já te falei isso a primeira vez, quando a gente fez a troca do nosso jurídico na imobiliária. Eu não falei com nenhum outro profissional, não falei com nenhum outro advogado, porque eu já sabia quem ia ser a minha advogada, quem ia ser o meu jurídico. Você tem uma presença digital muito forte, mas, acima de tudo, a sua metodologia de trabalho, para mim, é o que eu mais prezo, que é a prevenção jurídica. Não deixar a bomba estourar para depois resolver, né? Então, isso eu admiro muito no seu trabalho e muito obrigada por fazer parte da equipe da Sensato Imóveis, querendo ou não. Obrigada, Jéssica. Já começa esse podcast me deixando emocionada. Tô me segurando aqui para não chorar, para manter... Mas muito obrigada, quem agradece sou eu pela parceria, pela confiança. A Jéssica foi a minha primeira cliente na carreira solo. Lembra que eu te arrastei comigo? Eu paguei a rescisão do teu contrato no escritório que eu era sócia e disse, não, a Jéssica vem comigo. E aí, eu só te comuniquei, Jéssica, a partir de agora só fala comigo. Só fala, que massa. E eu quero te agradecer porque desde então, nesse último ano que a gente tá juntas... Muita coisa aconteceu, graças a Deus os pepinos foram resolvidos e a gente está trabalhando aí para conseguir cada vez mais trazer segurança para os teus contratos, para os teus negócios. Obrigada por me indicar para a família toda, para parente, para amigo, para cliente. A gente está em casa, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua equipe. Que bom, eu fico muito feliz. E agora vamos conversar a conversa para fluir o negócio. Doutor Júlia, conta um pouquinho pra gente da tua história, quanto tempo você tá aí no direito, como que começou essa tua jornada, por que o direito? Olha, Jéssica, começou faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar bem jovem, eu tinha 13 anos. Sério? E aí, ao longo desses anos, eu fui decidindo lugares que eu queria trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa contabilidade, lá na Águas Claras, bairro que eu moro aqui em Brusque. Morava na época.
E aí eu comecei como recepcionista, depois fui para a parte de recursos humanos, RH, e parei no societário. E para quem não conhece, o departamento societário é que cuida da regularização das empresas, abertura, alteração, encerramento. E foi ali que eu me apaixonei por essa área, né, de atender empresário, de resolver problema, né, de sempre encontrar uma solução. E aí, eu ainda estava no ensino médio, eu decidi fazer direito justamente porque eu já tinha essa sede de justiça, né? E eu sabia que eu tinha um potencial muito grande nessa parte. Eu adoro prevenir, eu adoro ajudar, auxiliar as pessoas, e então eu sabia que era isso. E aí eu comecei o direito, trabalhei nessa contabilidade até o 3º ano, mas já comecei direito sabendo que eu queria empresarial, né? Então, toda a minha formação foi voltada para o empresarial. Sempre o teu foco foi no empresarial. Sempre. OAB, eu fiz a prova empresarial. Sempre foquei nessa matéria. TCC foi tributário empresarial. Então, quando chegou no final da faculdade, eu já estava pronta para trabalhar nessa área, né? Mas aí eu fui para especialização. Aí eu fiz a especialização em advocacia empresarial pela PUC, né? Que foi muito bom porque, além dessa experiência prática, a teoria é muito importante, né? A gente não pode esquecer da teoria. Justo. Então, a especialização trouxe isso. E aí eu já, no último ano da faculdade, já trabalhava em escritório de advocacia. Depois passei na OAB no último ano, virei advogada. Depois me tornei sócia. Passou de primeira? Não passei de primeira. É isso que eu gosto de falar, porque todo mundo tem esse medo, quem tá estudando direito, né? Ai, mas e se eu não passar de primeira? Bom, primeiro que eu recomendo não escolham direito empresarial para a segunda fase, porque é uma das mais difíceis. Mas para mim foi muito gratificante conquistar a aprovação. E depois eu me tornei sócia do escritório e depois de alguns anos eu decidi seguir em carreira solo. Carreira solo. E tá quanto tempo, então, no direito? Já vai fazer 5 anos. 5 anos. De formada. De formada. Eu colei grau em 2020. A gente já tá indo pra 2025. Que legal, que bacana. Vamos lá, então, ao nosso assunto super importante. Vamos. Sobre a importância do contrato, né? De compra e venda, enfim, permuta... na hora da aquisição de um imóvel, né? Muita gente acha que o contrato é um contrato de gaveta, que ele não serve Isso acontece. absolutamente para nada. Muita gente não subestima o contrato, né? Exatamente. E é o contrato que dá a segurança para o nosso cliente, né? É o contrato que vai prevenir ele de situações que a gente não quer que aconteça, mas que se acontecer, a gente está resguardado em relação a isso, né? Então, assim, doutora Júlia, o que hoje você acha que, assim, é fundamental nessa elaboração do contrato para o cliente? O que ele precisa se atentar de, tipo assim, ó, isso aqui não pode faltar, é indispensável no momento do seu contrato? Jéssica, essa tua pergunta é muito importante. Eu sempre falo para os clientes, né, que os contratos eles são feitos em tempos de paz para serem utilizados em momentos de guerra. Então, o que isso significa? Quando as partes estão contratando, geralmente tem um ânimo ali, um entendimento, tá tudo certo. Mas ao longo desse período pode surgir algum conflito. E o contrato é a ferramenta que a gente utiliza para resolver os conflitos. Então, se o contrato não tem soluções, a gente tem dificuldade de encontrar essas alternativas. E precisa levar o caso para o Poder Judiciário. E nem sempre é no tempo que o cliente quer, nem sempre é da forma como ele quer, nos valores que ele quer. Então, tudo isso reforça a importância do contrato, né? E tem muita coisa quando a gente fala de contrato que é importante, mas eu acho que a primeira é avaliar a documentação do imóvel e das partes. Muitas pessoas ignoram, né, essa necessidade de constar uma matrícula atualizada para ver se quem está vendendo é, de fato, o proprietário. Justo. Ou se precisa de uma anuência, ou se tem algum ônus sobre o imóvel que pode prejudicar, né, se existe alguma ação, enfim, alguma verbação ali que pode prejudicar essa venda. Avaliar também as pessoas que estão participando do negócio, se o vendedor tem poder, se o comprador tem aquela identidade que ele realmente está afirmando, né? Então, eu acredito também que descrever adequadamente o imóvel é muito importante. Tem gente que, um apartamento, mas qual apartamento? Qual é a metragem? Onde ele fica? Lado direito, lado esquerdo. Tem 2 vagas de garagem, mas a vaga é individual, ela é gaveta?
Como funciona? Tem matrícula individualizada? Ah, é um imóvel na planta. A gente tem um caso de um cliente nosso nessa situação. Assim, comprou um imóvel na planta, e qual que é a descrição desse imóvel? Qual que é o acabamento? Memorial descritivo. O que eu vou exigir? Quando eu receber a chave do meu imóvel, o que eu sei que tem que estar lá? O que é o mínimo que o construtor garantiu que ia ter? Exato. E já entrando, a minha cabeça ela já começa a fazer várias Conexões. colunas, assim, né? Várias conexões. Mas hoje, uma imagem ilustrativa, ela serve como uma base para o contrato? Ou essa palavra imagem ilustrativa Não tem validade. não tem validade? Jéssica, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo, a proposta, ela obriga o proponente. Quando eu me comprometo a entregar algo, a minha obrigação é de resultado. Ó, eu vou te entregar um apartamento e ele vai ser assim. Eu tenho que te entregar o que eu prometi. E aí, é claro, o construtor vai dizer, mas eu disse que a imagem era meramente ilustrativa, que a porta não vai ser exatamente da forma como está no projeto, mas criou no cliente, no comprador, essa expectativa. E aí, o cliente vai exigir o que estava no projeto. Se para ele for vantajoso, ele com certeza vai exigir o que está no documento que ele tem a prova. Né? Então, o construtor também tem que tomar muito cuidado com o que ele promete. Não dá para chegar para o cliente com um projeto arquitetônico maravilhoso e entregar algo de qualidade inferior, aparência inferior, porque se o cliente quiser, né, eu digo, todo mundo pode entrar com uma ação judicial para discutir alguma coisa. Se vai ganhar, né? É outra coisa. É outra coisa, mas entrar com ação é possível. Então, se o cliente quiser, ele vai discutir isso judicialmente. E só a despesa que o construtor vai ter para se defender e para, quem sabe, conseguir reverter uma situação negativa para ele, já vai fazer com que isso não seja vantajoso, né? É uma desvantagem. Então, tem que tomar muito cuidado com as imagens que são apresentadas para o cliente quando o imóvel está na planta. E eu acho que essa parte do contrato, eu tenho que tirar isso do meu vocabulário. Eu creio que o contrato é uma via de mão dupla para ambos os lados, né? Tanto para o cliente que está comprando e ele precisa ter esse descritivo, ele precisa ter esse manual descritivo, as informações técnicas desse imóvel, tanto para o cliente também e o construtor. Com certeza. Né? Porque assim, não, tu falou isso, tal. Não, mas no contrato está isso. Né? Então, o contrato ele serve para isso e quanto mais informação for possível incluir nisso, melhor, né? O detalhamento é muito importante, né? Tem uma frase que eu uso, que o direito não socorre a inocência. Muita gente, talvez vocês já devem ter ouvido falar. Mas eu assinei esse contrato, mas na hora a pessoa disse que ela não ia cobrar exatamente como estava escrito. Ela falou que o contrato era uma mera formalidade, que se na hora a gente precisasse fazer diferente, a gente ia fazer. Pelo amor de Deus, o direito não socorre a inocência. A partir do momento que você assina um contrato, você contrai direitos e obrigações. E esses direitos e obrigações vão ser exigidos quando a pessoa quiser. Não é assim, né? Então, as pessoas têm que parar de ser inocentes. Eu vou apresentar aqui um memorial descritivo vago para o comprador e lá na frente eu vou dizer que, não, mas não era bem assim. Ou o comprador vai aceitar aquelas condições e lá no final da obra, quando entregarem a chave, ele vai falar, mas eu achei que o porcelanato era de alto padrão. Eu achei que essa casa era de alto padrão. Sim, mas o valor que você pagou é correspondente a um alto padrão? O projeto que te apresentaram, você questionou? Tinha que estar escrito que então seria equivalente a alto padrão. Porque senão fica muito subjetivo. Aí cada lado puxa um pouquinho, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado, não fica fácil para nenhum dos dois. Então, essa fase que vocês, eu admiro muito porque vocês dão muita importância, né? A fase do contrato, ela é indispensável para o sucesso do negócio, da operação, né? Porque se o contrato está mal feito, se ele é vago, se ele é confuso, se ele, enfim, tem informações incorretas, quem vai ser prejudicado lá no final é um dos lados, ou o cliente, ou o vendedor, né? Ou o comprador, ou ambos. E nesse contrato que é feito, quando existe esse contrato vago, por exemplo, uma coisa que eu acho inadmissível, existem muitas imobiliárias que é a secretária que faz o contrato, o próprio corretor que baixa um modelo na internet e utiliza, e faz aquele contrato padrão,
Sem avaliar as particularidades do negócio, né? Exato! Isso é inadmissível. Quantas vezes que já aconteceu de, por exemplo, um cliente chegar com um contrato de compra e venda e a nomenclatura do contrato deveria ser de permuta com Cessão. torna. Aham. Que existem N Sim. formatos de contratos, né? E outra, a escritura do imóvel atualizada, tudo isso que você falou que é importante ter, na nossa percepção, na metodologia do escritório, isso se tira no momento da captação do imóvel e não do momento da venda. Porque aí a gente vai disponibilizar o nosso tempo, a nossa gasolina, o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa edição de foto. Para fazer uma venda impossível. Para fazer uma venda impossível, uma venda que o imóvel está irregular, que N situações. E é um outro ponto falho do nosso mercado imobiliário. Nossa, hoje esse segundo podcast tá inspirada, né? Tá bravo o negócio, né? Tá brabo. Tá bravo o negócio. Mas assim, é tudo é algo que o próprio cliente, no momento da escolha do profissional da imobiliária, ele precisa analisar. Por exemplo, assim, não, vai visitar o imóvel e tudo mais. Eu me interessei, mas eu gostaria de saber de como está a documentação desse imóvel. Isso. Eu posso muito ver. Importante. O cliente que está interessado, ele pode exigir isso antes de uma execução, antes de fazer um contrato? E deve. Essa diligência prévia é indispensável. Porque, pensa comigo, como o comprador vai te dar certeza em relação à aquisição de um imóvel se ele não sabe qual é a situação de regularidade desse imóvel? Como é que ele negociou preço, negociou entrega de chave, negociou tudo, menos como é que vai funcionar? E aí chega no final e aí ele vê que a matrícula tá irregular. E como é que ele vai fazer? O prazo da escritura já não... O prazo da transferência da propriedade já não vai mais bater? Né? O preço às vezes não vale a pena. Muitas vezes não é nem o imóvel que está embrulhado, às vezes é o próprio vendedor que tem embrulhos, né? Tem uma ação que pesa para ele, que pode reverter, né? na perda que do pode imóvel, comprometer esse imóvel, né? O vendedor, né? O cliente terceiro, sei lá, eu estou vendendo meu imóvel e eu estou enrolada. Mas muitas vezes a própria construtora, né? Que coloca esse imóvel em uma garantia, em um empréstimo que pegou e alienou o imóvel do cliente. E é um outro ponto, já indo um pouquinho mais para frente, além da parte do contrato, é, por exemplo, assim, o cliente comprou um imóvel da construtora, fez um parcelamento direto e deixou ainda no nome da construtora. Ai, ai, ai. Cilada, Bino. Ai, é cilada. É cilada, porque a construtora, ela vai responder com o patrimônio pelas dívidas dela. E aí, a gente sabe, o mercado no Brasil não é fácil, é muito desafiador. Nem sempre é por má fé, mas a construtora pode sim se envolver em uma ação judicial. Inclusive, né, eu dou exemplo, a construtora está construindo ali um imóvel, contrata um pedreiro para fazer a obra. E o pedreiro sofre um acidente e morre. A família do pedreiro entra com uma ação contra a construtora. Pede uma indenização. Geralmente não são indenizações baixas. A construtora vai pagar como? Com o seu patrimônio. Até uma própria trabalhista, né? Pode ser... Muito comum. Muito comum, né? Ser anexada a um imóvel que permanece, né? Responsabilidade por vício oculto. Às vezes a construtora está sendo acionada porque entregou um imóvel com falhas. Ela vai ter que indenizar. A gente tem um caso. De uma construtora que vai ter que indenizar por vício oculto, né? Então, é muito importante fazer essa diligência prévia, checar a documentação de todas as partes, a documentação do imóvel, para ter certeza da viabilidade daquele negócio, daquela operação, né? E eu acho que esse é um grande diferencial do trabalho de vocês, porque existe essa pesquisa e, assim, não só o checar, mas também o apontar soluções. Exato. O cuidado, né, de saber que o cliente ele está comprando um imóvel que é do sonho dele. Então, como muitas vezes ele é ingênuo também na parte do financiamento habitacional, de ele não saber essa parte que a gente comentou no primeiro podcast, de pagar a dívida com desconto, que não é interessante. Se ele já é ingênuo nessa parte, imagina na parte documental, na parte de contrato, na parte do imóvel. Quantos clientes que chegam pra gente que falam pra mim assim, Jéssica, o meu vizinho me ofereceu pra eu dar 20 mil de entrada, que foi o que ele pagou até agora, e comprar o imóvel dele e continuar pagando a parcela. Isso. Nossa Senhora.
Dar continuidade no financiamento dele. O vizinho, ele não sabe o pepino que ele tá arrumando pra vida dele fazendo uma proposta dessas. Exato, porque, cara, se esse cliente faz um outro empréstimo e bota a casa em garantia que o vizinho comprou e tá pagando. Exatamente. Se ele falece, nesse caso, o que até uma informação, nesse caso, o que vai valer? O contrato feito pela imobiliária de compra e venda, ou entre eles, ou o contrato de financiamento do banco? A gente tem aqui 2 situações. A primeira é a obrigação do vendedor com o banco, porque a partir do momento que o financiamento continua em nome dele, ele é o devedor. Então, o comprador que não se envolveu nesse financiamento, ele não tem responsabilidade nenhuma em relação ao banco. Ele está no imóvel, ele tem a posse precária, ele tem um direito, né, de aquisição desse imóvel quando ele quitar, né, porque é uma promessa de compra e venda também, né? Então, em relação ao banco, quem responde é o vendedor. Se o vendedor morre, essa obrigação, que em tese era do vendedor, vai passar para os sucessores dele. Então, tem toda uma relação que envolve outras pessoas, né, e que eu não recomendo que seja feito dessa forma. Jamais. Porque você depende do outro, né, Cíntia? A gente tem um caso que está avaliando que é nesse sentido, que a gente acaba colocando a solução do negócio na mão do outro, na bondade do outro, na boa vontade na boa fé do também, outro. né? Então é muito delicado. Na disponibilidade do outro. Exatamente. Imagina, eu comprei o imóvel era do meu vizinho, o financiamento estava no nome dele. Todo esse período que eu paguei estava no nome dele. Chegou na última parcela, só faltava uma para pagar, o vizinho morre. Quem que tem? E vai acreditar nisso, né? Ou às vezes nem morre, ele some, né? Some, né? Já aconteceu, tá? 30 anos, um financiamento, 20, que sabe lá Deus onde a pessoa tá. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. E eu acho que essa que é a maior importância do direito. Não é o aqui e agora. É o lá na frente, o que consequências, pode. É o resguardo, né? É o resguardo, é o que pode acontecer lá na frente. Imagina isso. E quando o cliente chega para mim com essas possibilidades, eu Toma não faço. cuidado, né? Eu não faço. Se você quiser fazer isso, eu não vou me envolver. Não te oriento. Não te oriento. Eu não faço. Eu não tenho esse tipo de imóvel. Eu não vou te vender algo que lá na frente vai te dar uma dor de cabeça. Sim. Outro caso muito comum é a pessoa comprar o imóvel que não está documentado. Sem escritura. Até porque muitas pessoas são tão leigas que se você mostrar um mapa do imóvel, elas vão chamar aquilo de escritura. É verdade. Tá. É verdade. Aconteceu com a minha mãe hoje. Ela me Sério? mandou um imóvel. Ai, dá uma olhada, estão falando que querem vender esse imóvel. Achei que talvez vocês tenham interesse. Dá uma olhada na escritura. Daí eu falei, mãe, mas isso daqui não é escritura, é um mapa. Desenho no Paint, É né? um mapa, foi feita a medição do terreno. E aí eu falei pra ela, não é? Aí ela, é verdade, não é escritura. Não, escritura é outra coisa. Mas assim, as pessoas que não lidam com isso, pra gente é muito fácil. É muito fácil, mas tem pessoas que nunca na vida viram uma escritura. A gente tem que estar preparado para lidar com todos os públicos. É nossa obrigação saber diferenciar uma matrícula de uma escritura, de um mapa. O cliente não tem essa obrigação, né? Então, eu acho que isso que é muito bacana do trabalho de vocês, de sentar e de mostrar, de tirar dúvida e de esclarecer. Porque a gente lida com pessoas que, independentemente de classe social, de nível de escolaridade, não têm a obrigação de ter conhecimentos específicos naquela área. Se elas contratam uma especialista, né, assim como vocês esperam de mim que os contratos sejam bem feitos, o cliente espera de vocês que entendam da documentação. Então... Exato. E aqui a gente entra numa outra coluna da minha cacholeta aqui, da minha cabeça, é que muita gente chega e fala assim, ser corretor de imóvel é muito fácil. É só mostrar o imóvel. Só ganhar 6% e ganha mais X, nada. Ganha aí, vendeu um imóvel de 1 milhão e pouco, ganha 100 e poucos mil de comissão. É só ir lá e abrir a porta do imóvel. É só fazer um vídeo bonito no Instagram e a venda já tá feita. Já tá feita. Tem muito vendedor com essa mentalidade. Não, eu não vou botar na imobiliária, porque o corretor não faz nada. Ele só vem aqui e mostra. Se é pra mostrar, eu mesmo mostro. Eu vou colocar uma placa gigante faço o trabalho, né? Infelizmente, todos os corretores são colocados no mesmo saco de farinha. A gente não pode dizer que não existe esse profissional, que não existe esse corretor. Mas também não dá para generalizar. Não dá de generalizar,
né? Então, assim, o corretor, ele tem que saber, como você falou, o que é uma escritura, o que é uma matrícula, a parte de financiamento, o que fazer, o que não fazer. É isso que faz a valorização e passa credibilidade para o cliente. Como tu disse no primeiro podcast, o serviço de vocês, né? O que vocês vendem não é um imóvel, é uma prestação de serviço. E tá aí, essa é a assessoria. Exatamente. Eu ia falar isso agora Ai, também. desculpa. Imagina, o que eu falei no primeiro podcast, a gente não vende imóvel. A gente vende a nossa prestação de serviço. Da mesma forma que, por exemplo, chega um cliente lá na imobiliária querendo grandes áreas para lotear ou grandes áreas para fazer galpão, enfim. Eu, Jéssica, como uma corretora especialista em apartamentos mobiliados, não é o meu perfil. Exatamente. Eu já passo, já direciono para a Sheila, que é dessa área. A Cíntia para casa, Isaac para terreno. E é importante ter isso para o cliente sentir essa segurança para ele mesmo. Também, né? E vamos voltar lá para o começo da importância do contrato. Hoje, doutora Júlia, quais são os principais tipos de contrato que a gente encontra no mercado imobiliário? Promessa de compra e venda, permuta, contorna, centorna, cessão de direitos, né? Às vezes aquele imóvel não está no nome do vendedor, né? O vendedor, ele tem um contrato já com o proprietário daquele imóvel no documento, na matrícula, né? Então, ele vai ceder os direitos dele em relação àquele imóvel, ele vai ceder para o comprador, né? E assim, o vendedor, o proprietário que consta lá na matrícula vai outorgar a escritura direto para o comprador, ou enfim. A gente sabe que acontece muita coisa nesse meio, né? Eles fazem o combinado deles e a gente coloca no papel. Eu até digo, toma cuidado, porque o papel aceita tudo. Justo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca no papel, porque ele vai... É uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito positiva ou pode prejudicar, né? E assim como o papel aceita tudo, também digo que não adianta a gente ter o melhor contrato. Porque não é o contrato, são as pessoas. A Cíntia sabe disso. Já teve casos que a gente atendeu que o contrato estava perfeito, né, Cíntia? Levamos meses ali de negociação, alinhamento de expectativas para botar toda a ideia no contrato. Mas a vendedora não quis entregar a chave no dia que era para entregar. E deixou o comprador... A Sheila faz parte disso também. Verdade, aqui Foi temos os dois lados da moeda. Foi uma venda o cabelo branco do corretor Uma corretora representando a vendedora, outra corretora representando os interesses da vendedora. E aí, no final, a gente fica numa situação delicada. Porque a Cíntia queria resolver onde o cliente dela, o comprador, ia morar, porque ele estava sem teto. Exato. E a Sheila, pelo amor de Deus, a minha cliente também não tem onde morar, ela também não conseguiu um outro lugar. E aí, era final de semana, eu tava na praia pensando, feriadão, por que essas duas estão se preocupando com isso? Aí, depois eu parei e pensei, tomei uma água, pensei, não. Elas estão se preocupando porque é o trabalho delas, porque elas gostam. Porque, assim, sorte de quem tem um corretor que se preocupa com isso. Bastante, verdade. Num final de semana, num feriadão. Segunda-feira eu volto a resolver. Não. A gente passou o sábado, né? Se não me engano. Isso. Doutora Júlia ajuda, Sheila. E, na verdade, a gente tava cada uma representando uma parte, né? Mas era uma venda em parceria, então, um bem comum, né? Claro. A gente queria o bem das duas partes. E aí, a gente teve que ir firme no que estava no contrato, né? E sem sombra de dúvida, o contrato bem elaborado matou todos os questionamentos, assim. Exato. E mais uma vez, a gente volta nessa parte importante de um contrato bem elaborado, né? A parte de um contrato redondinho e como as pessoas não dão importância pro contrato. Ignoram. Mas, né? Mas se você não cumprir o que está no contrato, a gente fala, mas se você não cumprir... A outra parte vai te cobrar uma multa. Mas que cobre! Pode entrar com ação. Me cobra na justiça. Não tenho nada no meu nome mesmo. A gente escuta muito. Pode, né? Não foi o caso, mas a gente escuta muito. Então, eu falo que o contrato tem que ter solução extrajudicial. Não adianta. Não dá para levar tudo para o judiciário. Eu evito, inclusive, porque a gente sabe que é moroso, é estressante, a gente tem que lidar com a boa vontade do profissional do outro lado, da parte do outro lado. Muitas vezes o cliente quer resolver, mas a instrução que ele tem não é essa. Então, quando o contrato ele
né? Eu sempre falo, vamos pensar em solução. Mas e se acontecer alguma coisa, né? E no contrato de vocês tem solução para tudo. Mas e se o financiamento for aprovado, só que em valor inferior? Como é que faz? As partes vão sentar e vão negociar a diferença? Mas e se elas não conseguirem chegar num acordo? A gente vai ter rescisão de contrato. E aí? Essa rescisão vai ser com multa ou vai ser sem multa? E os prazos para tudo, né? Não é só encontrar a solução, mas definir o tempo para tudo. Exatamente. Aprovou menos o financiamento. O cliente tem tantos dias para passar uma proposta, tantos dias para o construtor aceitar e, se não der certo, tantos dias para devolver. Eu acho que isso que tem que ser, além de pensar em tudo, data de início e fim para tudo, né? É muito importante. Só assim as pessoas têm segurança, né? E mesmo prevendo, às vezes, a gente não consegue... Prever tudo. Não. Teve um caso que... A gente gosta de caso. Que era da Cíntia, um caso da Cíntia. A Cíntia, ela é o meu... Desse episódio, porque assim, nós temos muita troca. A gente gosta de fofoca. Sim, quando a Cíntia não manda uma mensagem pra mim, eu fico chateada. Durante a semana não teve uma mensagem da Cíntia, eu tô chateada. Não, é que se não tem mensagem da Cíntia, tem coisa errada. É verdade. Se não tem mensagem da Cíntia depois das 9h30 da noite, aconteceu alguma coisa com a Cíntia. Gente. E tem um caso da Cíntia que é bem interessante, que foi feita a venda, foi feito o contrato, e o financiamento estava encaminhado, segundo a gerente do banco. Tava tentando entender qual que é a venda, mas agora já... O financiamento estava encaminhado. Mas aí aconteceu o que vocês comentaram no primeiro podcast. O cliente ficou tão animado que estava tudo encaminhado que ele falou, mas e por que não simular os móveis agora? Ele foi lá e comprometeu, né, a renda dele com essa simulação. E aí, o financiamento foi reprovado. E aí, a Cíntia estava com um contrato, né, perfeito, mas com uma negociação uma expectativa terrível, né, do cliente, porque com tudo já e com programado. E o olhar do construtor foi um erro do cliente. Claro, né? Isso. Porque, meu Deus, mas ele tinha que ter segurado, espera aprovar, por que vai comprometer a renda? E mesmo com orientação, né, que recebeu, fez isso. Sim. E aí, o que acontece? O construtor disse, não, tudo bem. Mas aí foi um caso realmente... uma orientação equivocada, né? Do banco, Infelizmente. Né? Infelizmente. O cliente teve todo esse direcionamento, né? Esse direcionamento, mas aí pediu a orientação, inclusive para fazer essa simulação, esse financiamento dos móveis, mas foi aprovado ele a fazer, né? Então, E a gente percebe como o mercado imobiliário é complexo, né? Muito. Você tem que entender hoje de contabilidade, de um pouquinho de direito, um pouquinho de tributação, um pouquinho de tudo, assim. Arquitetura, engenharia, psicologia. E aí, só para fechar, nesse caso, o construtor queria multa por rescisão do contrato. E a compradora batia na tecla que eu não vou pagar multa, porque no meu contrato diz que se o financiamento for reprovado, eu não pago multa. Não, mas espera aí, também tem uma cláusula no contrato que fala que se o nome positivo. Exatamente. Se você interferir nessa recusa do banco, a gente não tá falando dessa exceção que não vai pagar multa. Mas, como sempre, Cíntia Santa, dona Cíntia, ela tem uma paciência ela conseguiu uma solução. Assim, tirou o coelho da cartela e fez mais negócio e cada vez mais... Já botou o cliente para outra vez. Jogou outro imóvel para planta e agora voltamos para a primeira casa, né? Estamos na expectativa e agora de dar tudo abaixo certo. O imóvel do cara. Assim. Cara, que novela. Fala, né? O corretor, ele tem que ter um coração bem forte, né? Uma novela mexicana, né? E vocês se envolvem emocionalmente com aquela venda. Vocês se frustram quando não dá certo. E aí, ai meu Deus, mas aconteceu isso com o meu cliente e agora? Mas eu poderia simplesmente, agora ele comprou uma casa. A gente transferiu aquela primeira casa para uma casa na planta do mesmo construtor, ao lado, muito bonita igual. Eu poderia deixar o tempo passar e, né, final de ano, que é a entrega da casa, só a gente dar a sequência e entregar concretizar a venda. Casa. Porém, a primeira casa dele ainda estava disponível e nós ficamos ali batendo na tecla. Vamos tentar financiamento, vamos tentar. E a gente conseguiu aprovar o financiamento deles depois de 2 meses. Que é o que a gente falou no outro episódio, né? Vira os 2 meses, atualiza o banco.
Então, agora a gente tá nessa expectativa de dar tudo certo. De voltar à primeira casa, que é o sonho real, É assim, o sonho né? deles, né? Sobre não desistir do cliente, né? E é muito importante, eu pelo menos peço para todo mundo do escritório fazer isso. Senta com o cliente, lê o contrato com o cliente, explica o contrato para o cliente. Porque a gente sabe que tem muita cláusula ali que... É difícil. O advogado teve que estudar para entender aquilo, agora tu imagina o cliente. Né? Então, assim, senta. Mas é importante também, uma coisa que eu aprendi contigo, doutora Júlia, é que você é a nossa advogada, não a advogada do cliente. Foi isso mesmo. Esse caso foi interessante, Tipo, Jéssica. foi um tapa que eu levei na cara. Porque foi. eu tava tentando resolver um problema que não Os era. clientes criaram um problema, um conflito entre eles e tava lá, Jéssica, eu vou pagar teus honorários pra resolver o problema deles, porque eu quero ver eles se resolver. Falei, Jéssica, calma. Não é assim. O problema não é teu. Calma. Exato. Né? E eu acho que também é um pouco do meu papel trazer vocês a... Calma, não leva tudo pro emocional. Vamos pensar com a cabeça agora. Aí a bonita que já é, né, sanguínea. Se deixar, ela paga o honorário de todos os clientes que... E é esse o ponto que é importante também o cliente ter o seu advogado. Sim, muito importante, Jéssica. É importante a gente, como corretor, ler o contrato e explicar, mas também, se possível, o cliente ter o advogado dele. Mais um ponto. O advogado que quer ajudar. Exatamente, até porque uma coisa que eu me lembro no começo da nossa assessoria, Jéssica, vamos criar o contrato que vai ser aplicado nas negociações. Jéssica, como é que eu faço aqui? Eu puxo mais para um lado, eu puxo mais para... Júlia, neutra, seja neutra. Eu não quero dificultar para um lado e ajudar favorecer para outro. Não, seja neutra. Então, o teu contrato, o contrato do escritório de vocês, ele é muito... assim, muito certo, muito direto, que né? É justo, equilibrado. né? Que é equilibrado, isso mesmo, Sheila, equilibrado. Então, nesse momento, é muito importante que o cliente, seja ele o comprador ou o vendedor, também conte com uma assessoria jurídica que vai estar orientando, que vai estar zelando pelos direitos. Pelos interesses, eu diria. Porque os direitos estão ali para ambos, né? Mas pelos interesses. E não dificultar a negociação, porque muitas vezes a gente vê aquele cliente que ele é mais instruído, contrata um advogado para ler, enfim, que aí ele quer puxar tudo pro lado dele. Ah, não, eu quero a minha multa em 35% e se a minha não der certo, eu quero 2%. Isso. E aí, quando começa assim, aí um lado quer, o outro lado também quer. Aí, né? Os dois ficam puxando. Aí, vira um cabo de guerra. Vira um cabo de guerra e não é isso. O que começa certo, termina certo. O que começa errado, vai terminar errado e vai errado até o final. Né? Aquela olhada que a gente já entende Qual é o caso. Qual é o caso, né? Então, assim, é importante o cliente ter o seu advogado, mas o seu advogado que quer ajudar a ele solucionar. Buscar um especialista na área e um especialista que tenha foco em consultivo também, em preventivo. Não adianta buscar advogado que tem linha de pensamento de litigioso para querer ajudar. Você já... arrumar mais confusão, né? Meu Deus. As partes nem assinaram o contrato ainda, o advogado já tá redigindo a petição para processar a outra parte. Não dá, né? E tudo... Tem, né? Tem bastante. É o que mais tem, né? Tem bastante. E tudo... A gente, antes de ir para uma questão judicial, bota todo mundo frente a frente. Vamos sentar. Vamos Conciliação, resolver. né? Vamos conciliar. Foi o caso da Cíntia. Eu tava lá em Londrina ainda. Eu falei assim, Cíntia, sabe o que tu faz? Chama os dois frente a frente. Porque não quero cobrar multa. Não, então eu não quero mais a casa, não sei o quê. Isso. Bota os dois frente a frente. Porque no WhatsApp todo mundo é galo de briga. Porque o WhatsApp e o telefone, ele é muito prático, né? Mas para resolver problema, nada como frente a frente. Né? Porque eu sempre falo, né? A negociação tem um momento que é uma briga de ego, né? Então, assim, você não vai abrir mão, então eu não vou abrir também. Aí o corretor tá ali no meio. E às vezes a gente passa a informação realmente já acalmando. Eu sempre passo assim, olha, não é que a parte dele, ele não queira fazer, mas é porque é o melhor, né? Assim, mas... Não adianta. Sempre. O lado que está recebendo a informação, ele já entende aquilo como, é uma briga, uma batalha. Então, a nossa venda foi muito disso, né, Foi, Cíntia? foi. A nossa venda foi muito, assim, que cada um tinha
os seus pontos de vistas e qualquer coisa que a outra pessoa fizesse parecia que estava sendo feito de má fé. Se você não abrir mão, eu não vou abrir também, ainda eu quero algo a mais. Foi e eu isso. e a Sheila, meu Deus. Mas esse é um caso que eu acho que se tivesse frente a frente, talvez não... Não acontecia. Porque nas visitas é uma maravilha. Quando encontra o comprador e o vendedor, todo mundo amigo. E é essa segurança que a imobiliária que o cliente escolhe precisa dar para ele. Seria tão mais saudável, pensou? Advogado do comprador, vendedor e o da imobiliária fazendo a intermediação. Senta todo mundo junto. É muito bom quando isso acontece. Porque a gente consegue conversar e chegar num acordo, chegar num consenso. Mas quando a gente tem, às vezes, pessoas que não estão abertas a esse diálogo, as coisas ficam mais difíceis. Ficam mais difíceis, né? Doutora Júlia, um outro ponto que agora com essa modernidade da tecnologia vem acontecendo muito, que são as assinaturas digitais. Eu sou da moda antiga, eu gosto do raiz. Assinar, reconhecer em cartório, bonitinho, parece que o gosto é mais emocionante. Tem até mais contato, mais doce. É mais doce, assim, tu vê lá, bate a fotinha e tal. Hoje a assinatura digital, ela tem a mesma validade jurídica? Excelente pergunta, Jéssica. Isso eu acho que é dúvida de muita gente ainda e precisa ser explicado. O que acontece? Primeiro vamos falar da assinatura à moda antiga, papel e caneta, né? A partir do momento que as partes assinam, o consentimento delas em relação àquele negócio está concretizado, né? Por que a gente reconhece a assinatura em cartório? Para provar que aquela assinatura é autêntica. O cartório vai colar um selo dizendo que foi a Cíntia que assinou, que foi a Jéssica que assinou. Lá na frente, não vai dar para elas alegarem que elas não assinaram aquele documento, porque foi o cartório que reconheceu essa autenticidade, né? Então, reconhecer a assinatura do cartório é uma excelente forma de demonstrar a veracidade daquela assinatura. Ah, mas eu não reconheci a assinatura no cartório. Isso invalida o meu contrato? Não invalida. Então, uma coisa é a assinatura, que é um passo muito importante. Outra coisa é o reconhecimento da assinatura no cartório, que vai trazer essa segurança maior de que as assinaturas são autênticas. E aí a gente vai para o outro lado da mesa, do time dos moderninhos, que é a assinatura eletrônica, que pode ser feita por certificado digital, muitas pessoas têm, né? Ou também por alguma plataforma de assinatura. Hoje em dia tem o Authentic, o DocSign, ClickSign, DocuSign, sei lá, tem vários. Tudo que existe de sign. Tudo sign. São sign. Isso. Então, as partes assinam por um clique o contrato. Muitas vezes elas juntam uma foto, uma selfie delas, enfim, uma foto do documento, que traz ainda mais força, né, para aquele documento, para aquela assinatura. E a assinatura tem validade porque ela pode ser conferida. Muitas pessoas, inclusive, têm nem todo mundo sabe, mas a assinatura eletrônica, ela não precisa ser só essa de certificado digital ou de plataforma. O governo também fornece o GovBR, que é uma excelente ferramenta e gratuita, né? Então, muitas pessoas usam o GovBR para assinar. E o interessante desse modelo de assinatura é que a gente consegue confirmar a veracidade dessa informação. Então, ali recebe tem uma série de dados ali na autenticação daquela assinatura eletrônica que permitem consulta, permitem confirmação. E no final do documento vai constar ali todos esses dados. Então, é muito importante que as pessoas também entendam a diferença de uma assinatura eletrônica para uma assinatura. Sabe o que já aconteceu de eu ver? A pessoa pegou... Ai, gente, quando eu lembro. Ela pegou um documento, uma folha de papel, ela assinou, ela digitalizou, ela recortou aquela assinatura e ela colocou no outro documento. Meu Deus. Poxa. E ela disse que isso era uma assinatura eletrônica. Gente, isso não chega a ser plágio? Sei lá, meu. Criatividade. Né? Então, assim, não tem validade. Mas não é de se duvidar, né? Tá? Não tem validade uma assinatura como essa, porque a gente não tem nem como provar que aquele papel não saiu de um outro documento. Justo. Porque senão eu pego um papel que a Jéssica assinou, uma folha em branco, eu recorto e saio colando num monte de coisa e dizendo que foi a Jéssica que assinou. Não é assim. Então, a assinatura eletrônica é nessa modalidade de assinatura. Não é pegar lá o celular e assinar assim e deu. Não, tem que ter... ser dentro do aplicativo específico. Isso, tem que ter uma forma de conferir a veracidade dessa assinatura.
Então, o cliente pode ficar tranquilo que quando ele recebe um contrato de forma digital para assinatura digital, ele tem a mesma validade. Isso mesmo. E tem um adicional, tá? É uma informação bem importante. Provavelmente, vocês orientam os clientes de vocês a pegarem a assinatura de 2 testemunhas nos contratos, né? E aí, tem muita gente que pergunta, tá, mas precisa dessas testemunhas? Se o meu contrato não está assinado por testemunhas, então quer dizer que ele não é válido? Não, muito pelo contrário. As partes assinando o contrato, ele tem força em relação a elas. As testemunhas são importantes para cumprir uma obrigação legal, um requisito da lei. Para tornar o contrato um título executivo extrajudicial, ou seja, para poder executar aquele contrato judicialmente, o que é executar? Eu tenho um contrato, eu fiz esse contrato com a Jéssica, ela tinha uma obrigação de pagamento, chegou no dia, ela não me pagou. Eu vou executar esse contrato. Eu vou entrar com uma ação muito mais rápida, onde o juiz vai analisar o meu pedido e vai citar a Jéssica e vai determinar que ela faça o pagamento do débito, tá? Isso é executar, é rápido. Para que eu tenha condições de utilizar esse meio legal rápido, eu preciso da assinatura das 2 testemunhas, tá? Então, a assinatura das 2 testemunhas não é um requisito de validade do contrato. É um requisito para tornar o contrato um título executivo extrajudicial. O que também é título executivo? Uma promissória, um cheque. Acho que falando assim dá para entender, né? O contrato ele só vai ter uma mesma força de cobrança em execução de nota promissória, de cheque, quando tem a assinatura das 2 testemunhas. Tá, mas tem alguma exceção? Tem. Quando o contrato está assinado de forma eletrônica, que é essa assinatura que eu comentei, nessa plataforma, aí não precisa da assinatura das 2 testemunhas. Isso é uma inovação, é uma novidade que chegou em 2023. Se eu não me engano, foi com a lei da Minha Casa, uma alteração na lei da Minha Casa Minha Vida, que tornou possível que os contratos assinados de forma eletrônica, que seja possível verificar, né, a autenticidade da assinatura. Isso quando o cliente está lá com a fotinho ou alguma coisa do tipo. Isso, por essas plataformas. Eles dispensam a participação das testemunhas. Precisa reconhecer a assinatura da testemunha no cartório. Tem gente que também pergunta, né? Querendo ou não, o reconhecimento é uma despesa, né? E tem gente que conta as moedas ali naquele momento. Não é necessário, tá? Mas nunca vi alguém invalidar por causa disso. No momento da execução. Mas o ideal é que sempre as vias, todas as vias, no mínimo 2, né? Uma para cada parte, mas se tiver mais partes, uma via para cada parte, que todas as vias sejam assinadas por todas as partes e por todas as testemunhas, mesmas testemunhas. Uma vez eu passei por uma situação que o cliente foi lá fazer o contrato, a gente assinou as testemunhas e realmente o cliente agiu de má fé. Ele disse, não quero mais a casa, não vou ficar com a casa. Aí, na época, você não era o nosso jurídico ainda. Aí ele disse, não, vamos, se ele está agindo de má fé, então a gente simplesmente vai executar o contrato. E aí o cliente assim, tu não consegue porque eu não reconheci a assinatura? Veio ainda tirar satisfação e falou isso. Não tem validade esse contrato porque eu não reconheci. Aí ele disse, não, mas as 2 testemunhas assinaram, então tem essa validade. Para executar, tá tudo certo. Mas aí se não tem as 2 testemunhas, não tem problema. O contrato também não perde a validade. Só que o processo para cobrança fica mais longo. Vai ser mais longo. E pode ser qualquer testemunha? Olha, a gente não recomenda. Tem lá na lei, né, quem não pode ser testemunha. Tem isso? Tem na lei. advogado, né, por exemplo. Não pode assinar pra eu não vou assinar como testemunha, porque depois se eu tiver que representar alguma das partes, né, eu teria esse problema. Mas analisando a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais a respeito dos temas, a gente vê que não tem nenhuma interferência. Na prática, o tribunal já entende que a pessoa que assinou é indiferente, que isso não interfere, porque muitas vezes o cliente de vocês tem quem de testemunha? Um pai, uma mãe, a esposa, né? A pessoa só precisa estar com a capacidade de assinar, né? Não pode ser uma pessoa incapaz, né? De menor de idade, mas o fato de ser um parente, na prática, não gera nenhuma consequência negativa. Era uma dúvida minha.
Eu imagino. Mas tem muito disso de o cliente achar que, mas eu não reconheci, então não tem validade. Não tem validade. Não. Doutora Júlia, outra coisa que é muito importante, que eu acredito que pouca gente faz aqui em Brusque, enfim, litoral também, é que quando o cliente ele compra um imóvel na planta, ele pode anexar esse contrato de compra e venda na matrícula desse imóvel em construção. É uma garantia a mais para o nosso cliente? Sim, é muito bacana fazer a averbação, né, da existência desse contrato. Isso não significa que a propriedade vai ser transferida para ele, né? A propriedade a gente só vai conseguir com a escritura, a outorga da escritura, né, que vai fazer essa transferência, depois a averbação na matrícula. Mas averbar a existência do contrato é importante para proteção em relação a terceiros. Porque imagina, o construtor, ele tá ali, né, fazendo aquele imóvel e tudo mais, ele vendeu para Jéssica. E aí depois ele vendeu para Ana. E aí depois ele vendeu para Maria. E todas elas compraram o mesmo imóvel. Infelizmente, eu não vejo isso com tanta frequência de construtoras. Eu via isso antigamente com imóveis no litoral. As pessoas não tiravam a matrícula do imóvel e aí elas passavam na frente de um terreno, vende-se, entrar em contato com um número tal, liga para a pessoa, tá vendendo terreno? Tô. Então eu quero comprar. Paga, faz o contrato, vende, tudo, paga, tá tudo certo. Só que a pessoa não se dava ao trabalho, né? Aquela coisa, a inocência. Não se dava ao trabalho de ver se quem estava vendendo de fato era o dono. Sabe, assim, aconteceu na minha família já. De terem um imóvel na praia e descobrirem depois que aquele imóvel tinha sido vendido para outras pessoas. E eu sempre falo, quem paga errado, paga 2 vezes. Isso. Então, se a pessoa pagou para quem não é o dono, ela caiu num golpe. Então, tem que tomar esse cuidado também, né? Averbar na matrícula traz uma segurança maior, sim, tá? Até para demonstrar boa-fé. Porque naquele momento, talvez essa pessoa não estava envolvida numa ação judicial, a empresa não tinha nenhum débito, né? Mas logo em seguida ela se envolve num problema. E esse problema, essa dívida pode acarretar numa penhora desse imóvel, né? Mas se tem ali a prova de boa-fé, de que o imóvel já tinha sido vendido, só não tinha sido transferido para o comprador ainda, né? É possível salvar essa compra. Rapaz, que loucura. Isso, inclusive, pode ser feito quando é feito um parcelamento direto e o imóvel ainda não foi transferido para o nome? Sim, nesses casos vai constar que é uma promessa de compra e venda, né? E a gente pode informar ali porque isso é algo realmente temporário, né? Com o cumprimento do contrato vai ser feita a transferência para essa pessoa. Mas a intenção é que enquanto isso não acontecer, enquanto esse pagamento não for concluído, né? Então, continua sendo uma promessa. Você promete vender e eu prometo pagar, né? Se eu pagar, você vende. Também tem essa situação, né? Então, como é algo temporário, é justamente para esse objetivo. E isso pode prevenir também essas questões trabalhistas, alguma coisa assim? De, por exemplo, sei lá, essa construtora tá começando a falir, ou o cara faleceu na obra, enfim, a família vai em cima. O fato de ter esse contrato anexado previne isso também? Sim, é uma demonstração de boa-fé, porque a pessoa que adquiriu, ela não tem nenhum envolvimento com aquela situação. É o terceiro de boa-fé. Que foi recente nosso último contrato, né? Me refresca. A gente fechou a venda de um imóvel em 48 vezes, um imóvel pronto. O vendedor ficou receoso de fazer a escritura com cláusula resolutiva, porque, sei lá, ficou receoso, assim, a impressão que para eles, né, que não entendem muito bem, é que tô passando o imóvel pro nome de outra pessoa e eu nem terminei de pagar ainda, então eles se sentem um pouco acuados, assim, para fazer esse aceite. Foi onde a doutora Júlia deu o exemplo deu a orientação de fazer a verbação da promessa de compra e venda na matrícula. E eu acho que é algo que é pouquíssimo feito aqui, né? E é barato, Sim, tá? barato, não é caro, é barato. Digamos assim, para tu ter uma segurança jurídica, R$2.000 numa negociação de 480 mil, imagina, não se torna caro. É um tranquilidade, investimento. né? Meu Deus, é um investimento. Isso não paga nem uma pessoa, um advogado. Um advogado pode resolver o problema depois, entende? Então,
Essa é uma ferramenta muito importante. E justamente nesse momento do contrato, além de toda essa documentação da matrícula, enfim, agora entrando um pouquinho mais na parte da construtora, de quem já sofreu na pele, né? É a imobiliária selecionar também os imóveis que eles vão trabalhar, as construtoras que eles vão trabalhar. Avaliar o histórico da construtora. É uma dica que eu aprendi na pele e eu passo para os meus clientes. Olha, tá com insegurança, tá com dúvida? Tá aqui o CNPJ da construtora. Puxa o CNPJ da construtora, vê o histórico, vê se tem trabalhista, atraso de obra, reclamação. Tudo que a gente pode passar para o nosso cliente, ele se prevenir na hora da compra do imóvel, porque comprar um imóvel pronto, que você já tem essa visão do que você está comprando, às vezes dá problema, como foi o caso da venda de vocês. Imagina comprar na planta. É uma responsabilidade muito grande para quem está comprando e para quem está vendendo, porque eu vejo muito construtor se comprometendo com prazos que eles não conseguem cumprir. E no contrato, na lei, existe algum prazo de atraso de obra? Sim, existe a previsão, 180 dias, salvo engano. 180 dias. Isso veio por conta da pandemia ou já tinha isso antes? Não, já tinha essa previsão. Já existia antes. Sim. Em caso de forças maiores. Isso, porque a gente sabe que a gente mora num país tropical, né? Então, as obras, elas sofrem com os fatores climáticos, né? Principalmente na nossa região, às vezes muita chuva, enchente, isso prejudica. Dependendo da fase que a obra está, isso prejudica, né? Então, essa prorrogação do prazo, eu acho que é até praxe na nossa região colocar no contrato. Nem todo mundo coloca o prazo máximo. Já vi contratos em que colocam prazos menores, tá? Mas é possível, sim, em razão desses fatores climáticos e desses problemas climáticos, né? E eu vou fazer uma observação bem importante para quem é construtor. Teve algum problema de atraso na obra por esse tipo de situação? Mantenha sempre o seu cliente informado, transparência é fundamental. E encaminhe notificações, comunicados, gere prova de que você está mantendo o cliente informado disso. Porque é muito difícil você ficar sem dar as caras, sem justificar. Chega no final do prazo, o cliente está esperando, está contando com aquilo, e você fala, não, mas vai atrasar, mas não sei quanto tempo, porque choveu demais. Não, mas espera aí. Eu não estou sabendo de nada. Exato. Você nunca disse que essa chuva estava te atrapalhando, né? Tem prova? O cliente pode judicializar o caso. E a falta de provas pode ser uma dificuldade na hora de fazer a defesa desse construtor. Então, é muito importante. Eu tenho um cliente mesmo que, enfim, está regularizando um loteamento agora e está passando muita dificuldade porque esse loteamento sofreu muitos atrasos. Esses atrasos foram por problemas climáticos, mas também por prestadores de serviço que atrasaram, né? Enfim, todas as fases ali de implementação do loteamento. E hoje ele responde judicialmente em relação aos compradores que exigem multas altíssimas e estão no seu direito, né? Porque o contrato previa multa por atraso, né? E o cliente não tem o que fazer porque ele não tem prova nenhuma. E dentro desses 6 meses que é permitido, tem em lei que pode, em caso de força maior, o construtor, enfim, a parte, ela não responde por uma multa? Ou depende do que está no contrato? Não, porque ela vai prever essa prorrogação de 180 dias no contrato dela. Isso tem que estar previsto, não é algo que se deduz. Não, mas depois... Se não está no contrato, não existiu no acordo. Até porque não foi acordado, né? Uma coisa é vocês acordarem a possibilidade de prorrogação em 180 dias. Outra coisa é ninguém falar nada. Cara, que louco, né? Como o contrato é fundamental, né? Uma coisa, quando eu abri o escritório, cara, a primeira coisa que eu falei... E não é só o contrato, é a assessoria jurídica, né? Tá na hora de tu avisar teus clientes, vamos mandar uma cartinha, vamos mandar um, né? Eu acho que documentar o processo é muito importante. Poxa, isso é... Né? Porque eu sei que tem casos aí que o cliente comprou na planta, ele ficou visitando a obra o tempo todo. Nunca reclamou de nada. Chegou no dia da entrega das chaves, pois nada estava do jeito que ele queria. Né? Aí é complicado aí também, é complicado. Né? Aí é complicado. Então, é bem importante ter essa comunicação ativa. Inclusive, nos teus contratos, a gente tem ali uma cláusula, né, que fala
como as partes vão se comunicar. Tem e-mail, tem WhatsApp, a gente deixa isso bem claro. Porque essa comunicação precisa acontecer, principalmente nesses casos. Hoje não precisa ser mais aquela cartinha AR, né? A gente já coloca no contrato que uma conversa, né, pelo WhatsApp, ela tem vai ter a validade para essa relação, né? A gente prevê a validade dessas conversas. E tem mais uma coisa que eu tava me lembrando aqui, e eu não quero que você me deixe embora sem falar sobre isso, que é sobre o relatório fotográfico. Mas já fala agora, já, então. Porque senão eu vou esquecer. A pessoa que tem TDAH já tá passando a Ritalina, o efeito. No próximo podcast já vou ter que tomar outra. Eu imagino. Que é uma coisa que a gente tem de praxe nos contratos de vocês, né? Que eu acho que é bacana esse podcast, porque a gente tá falando de coisas que vocês aplicam. A nossa vivência, né? Que vocês estão fazendo certo, que muita gente, às vezes, não sabe, não faz, e que tá ouvindo pode aprender. Então, o relatório fotográfico é muito importante. E no começo, quando eu pedi as fotos, ai, que chata, né? Pedindo um monte de coisa, mas quando a gente entende o motivo do relatório fotográfico, tudo passa a fazer sentido. Então, imagina que eu tô comprando um imóvel e esse imóvel, ele é mobiliado. Eu vou receber uma mobília. Ou não, eu tô comprando um imóvel, no dia da visita eu fui lá, conheci o imóvel, ele tava naquelas condições, mas o proprietário do imóvel ainda ia tirar a mudança dele, ele ainda ia sair. Quem nunca não passou por isso? Então, acontece muito, né? Aconteceu com a minha mãe quando eu era criança, ela comprou um imóvel quando ela recém se divorciou, quando ela visitou o imóvel, tá, tudo bem. Quando ela foi com a mudança, ela sentou e chorou, assim, porque Mentira. O imóvel... tinha uma condição, assim, muito ruim, muito. Tirando os móveis, a gente via que ele era péssimo, assim. Putz. E aí... A Júlia trouxe isso pra vida, então. E aí eu imagino, porque o que você vai fazer? Com quem você vai reclamar? Como você vai provar qual era o estado do imóvel quando você visitou? Não tinha as fotos anexadas. Não tinha. Eu acho que nem tinha foto. Nem tinha foto. Foi feito ainda, no né? fio do bigode, eu acho. Nem contrato bobear tinha. Eu era criança, tinha uns 8 anos. Mas isso ficou marcado pra mim. Porque quando tu tá na situação, né? Imagina uma criança e aí chovia no imóvel. Eu lembro que tinha goteira em tudo que era canto. Minha mãe pegou eu e meu irmão... a gente sentou embaixo da mesa pra não chover na gente. A minha mãe só chorava e a gente não sabia o que fazer. E isso continua acontecendo, acontece com muita gente. Então, o relatório fotográfico ele é muito importante, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Por quê? Vocês sabem, muitas vezes, mesmo depois de entregue a chave, o contrato é rescindido. E quando é rescindido, o imóvel é devolvido. E quando é devolvido, o vendedor precisa que o estado de conservação do imóvel esteja ótimo, como foi entregue, para que ele possa vender o imóvel novamente. E se não for entregue desse jeito? Principalmente na parte de locação, né? Exatamente. E se a gente fez, né? Tem um caso que foi vendido um imóvel mobiliado, lembra? Eu acredito que ele tenha sido... Que até foi rescindido depois. A gente tá... Eu não posso identificar o cliente... Mas vai falando que eu vou me lembrar. Sim, e aí esse contrato foi... os compradores se comprometeram a pagar um aluguel mensal enquanto não fosse liberado financiamento, mas aí esses clientes, eles tinham um problema de crédito, eles não consultaram o crédito deles, ou acharam que não ia interferir. Eu já sei qual é. Lembrei. E aí, o que acontece? Eles tiveram que devolver o imóvel. Nesse contrato, a gente tinha um relatório fotográfico. Então, caso algo que estava no imóvel não fosse devolvido, porque acontece da pessoa levar um móvel que ela teria que deixar, né? Seria possível cobrar uma indenização por isso. Porque a gente sabe que a multa que está no contrato nem sempre ela é suficiente para reparar o prejuízo do cliente, né? Então, é muito importante ter o relatório fotográfico. E até nesses casos, sabe o que eu recomendo? Avaliar quanto valem aqueles móveis. Boa. Porque se tiver, né? A gente não sabe, pode acontecer em 3, 6, 9 meses, né? Verdade. Em alguns casos, o parcelamento, ele se estende por muito tempo. O processo de financiamento se estende, né? Naquele caso que vocês trabalharam em parceria, eu acho que foi um exemplo que o banco demorou bastante para liberar, né? O dinheiro. E se o contrato fosse desfeito, né?
Então, assim, o comprador teria que devolver o imóvel no mesmo estado que ele recebeu. E como a gente vai provar qual foi o estado que ele recebeu se a gente não tem um relatório fotográfico? Porque já estava um tempo, poder ter feito modificações, né? Tudo... E acontece, né? Muitas vezes a pessoa, assim, tá tão feliz, tá tão animada com aquela conquista que ela já vai logo quebrando parede, trocando piso e o financiamento nem foi aprovado ainda. E olha como é interessante, como realmente a gente, toda vida que faz um contrato, aprende alguma coisa nova. Sempre. Nunca é o mesmo contrato. A gente, na imobiliária, é muito mais especialista em imóveis mobiliados, né? Enfim. E aí, em um dos contratos que a gente fez, saía itens de decoração e objetos pessoais. Beleza. Meu cliente chegou no imóvel. Jéssica, cadê as cortinas? Meu Deus. E aí, cortina é decoração ou não é? Entendeu? Lá vai a Jéssica para cliente. Cortina é item essencial. E aí, cliente, cadê a cortina? Não, é item de decoração. Eu não vou devolver a minha cortina. Uhum. E aí? E aí? Se não descrever o que... Porque cada um tem um entendimento. E cortina é caro. Cortina é Aí, caro. quem foi lá e tirou 5 pau da comissão? A Jéssica. A Jéssica, para resolver o negócio. Igual alguém que eu conheço que queria pagar hotel para comprador, porque a vendedora não queria entregar a chave do imóvel. A gente faz qualquer negócio. Cara, mas é porque a gente se preocupa com o cliente. A gente se muito. A gente não preocupa quer dar uma experiência ruim, né? A gente se preocupa com o que a gente está fazendo. É incrível como, assim, por exemplo, teve a época da pandemia que subiu, valorizou o preço dos imóveis. Uhum. Muita gente, nós ouvimos situações de construtores e corretores querendo fazer distrato com os clientes para revender o imóvel num valor mais alto. Sim. Porque o reembolso era menor do que a valorização. A valorização. Cadê a sua responsabilidade como um prestador de serviço? Como realizar o sonho da vida da pessoa? Exato. O teu compromisso com a palavra, né? Com a sua palavra. Né? Então, da mesma forma que foi a minha situação com a cortina. Meu, falhei no contrato em relação a isso. Agora, todo contrato que vem para fazer, lá tá a Jéssica com a planilhinha. Eu olho a foto do lado e boto cortina, torneira. Tá certo. E tudo Porque o vale óbvio como precisa ser aprendizado, dito. né? O óbvio Toda precisa ser venda dito. Eu sempre falo pra Júlia, assim, sempre tem um pepino, mas Sim. sempre veja pro lado positivo. Todo pepino a gente aprende. A gente sai um pouquinho melhor. Tira o aprendizado e... É o que te forma um profissional, né? Ao Isso. longo desse tempo, né? São essas experiências boas, ruins, mas... É a bagagem de vocês. É a bagagem. É a bagagem. Então, no fim, a gente fica feliz, porque no fim tá tudo certo, né? A gente fica no fim dá feliz porque certo. teve aquele contratempo que a gente aprendeu. Que a gente alguma aprendeu. coisa. E é uma coisa que eu acho inadmissível, ainda falando sobre essa parte, né? De contrato, de ter um jurídico. Hoje, muita gente fala assim, pergunta para um dono de uma imobiliária, enfim, qual que é o seu diferencial na imobiliária? Eu tenho um serviço jurídico interno. Cara, isso é o mínimo que o nosso cliente merece. Mínimo. Você não está fazendo diferente por prestar um contrato decente para ele. Exatamente. Isso não é um diferencial. Então, aí a gente consegue ter um termômetro do que o nosso cliente encontra. Né? E o objetivo do nosso podcast é justamente isso. Passar esse conhecimento para o nosso cliente para que ele tenha discernimento na hora da escolha do seu imóvel, na hora da escolha da sua imobiliária. Isso não deve ser um diferencial. Isso é o mínimo do padrão na compra de um imóvel. A gente não está vendendo uma garrafa de água de R$2. A gente está vendendo imóveis de 200, 500, 1 milhão, grandes áreas de cacetada de valor. E aí o seu diferencial é entregar um contrato decente. E a importância da comunicação do corretor com o jurídico, né? Isso, de questionar, né? Isso, porque não é só mandar a documentação, até a questão de datas, a entrega da chave, tudo mais. Não, é as situações em si, né? Olha, porque o corretor, ele tem o básico, né? A sua Ele limitação, tem né? a sua limitação, Sim. né? Claro. Então, a gente já Cada tem um no seu jurídico- quadrado, né? Exato, para poder esclarecer. Mas a gente passa ali, aí às vezes tem uma situação, aqui eu tô achando que pode dar um problema.
Aquele doutora, feeling, né? olha, tem essa situaçãozinha aqui no meio. E aí, como que a gente faz? Aí lá vem a Júlia. Já Com aquele entendimento todo. Aquela calma, aquele amor, toda aquela paciência, né? calma. E aí eu pego essa... Júlia, vem. Porque eu sou 220, a Jéssica também no 220. Eu não acredito. Meu, que chato. Que pena! Aí tu já se acalma, né? Porque aquela calma dela de explicar. Eu acho que no escritório mais calma ainda é a Sheila, né? A Sheilinha. Que ela ainda bate ali com a Júlia. Com a Júlia, O restante somos todos... O time das calmas. Imagina se a gente... Aí vem a calmaria ali. Imagina se a gente pegasse o jurídico com 220 fogueta que nem a gente. E principalmente emocional, né? É. Porque quando a gente se deixa levar pelo emocional, a gente faz muita besteira. Quantos clientes que assinam um contrato por estarem emocionados e depois se arrependem? Sem ler. E até eu como corretora. Tem cliente que não lê o Eu contrato. atendi cliente que já passou por isso. Mas por que você aceitou essa... Não, assim, ó, a pessoa que estava me atendendo, ela era tão meiga, ela era tão querida, ela me passou tanta confiança que eu simplesmente assinei. Eu não imaginei que uma pessoa tão boa pudesse colocar uma cláusula tão ruim para mim. Eu ouvi isso de uma cliente. Eu ouvi isso de uma cliente. E aí eu disse, minha cara, o direito não socorre a inocência. Não fizesse o teu dever de casa. Putz. E tem muitos clientes, né? Que pegam um contrato naquela emoção do momento, nem lê. Demais. Por isso que na hora de passar a informação, na hora de elaborar o contrato que a gente passa, a gente tem essa responsabilidade, né? De dosar ali e deixar todo mundo bem seguro para se acontecer algo lá na frente. Até porque mesmo fazendo isso, a gente já encontrou no mesmo contrato, cada um que lia tinha uma interpretação diferente da mesma cláusula. Naquele que vocês atuaram em parceria teve. Isso. Tinha uma cláusula que a vendedora dizia que estava lendo e estava vendo de um jeito e o comprador estava vendo. Entendimento diferente. Né? É aquele negócio, inclusive, né? com advogados. Com advogados entendendo. Né? De forma Ele tinha um porque o advogado, direito não ela um advogado. O direito não é exato, né? Não. E não depende muito da forma como você fala aquilo. É possível ter interpretações diferentes, né? Mas eu acho que até uma coisa que é importante comentar é que quando um contrato é discutido judicialmente, geralmente ele é entendido em benefício da parte que não fez o contrato. Como assim? Não entendi. Por exemplo, vocês são neutras. Vocês fazem o contrato para o cliente de vocês e é um contrato que não foi escrito nem pelo vendedor, nem pelo comprador. Foi escrito pela corretora de imóveis. Mas pode ser que esteja aqui nos ouvindo uma construtora ou um vendedor que vai pegar um modelo de contrato, né, que vai fazer o próprio contrato. E o comprador vai assinar aquele contrato. E, possivelmente, nesse contexto, as partes não recebam a mesma assessoria que vocês prestam para os clientes de vocês. Então, não vai ter aquela coisa de sentar, ler cláusula por cláusula, explicar e tudo mais. E aí surgem esses conflitos. Esse conflito é levado para o judiciário. E o comprador vai dizer, olha, eu não entendi que o contrato falava isso. Mas por que você não entendeu? Não, porque eu não consegui entender. E aí, nesse contexto, o entendimento vai ser sempre... Não dá para dizer sempre na justiça, né? Mas ele tende a ser em prol da parte que não elaborou o contrato. Olha só. Mas é curioso, porque teria que ter a responsabilidade de, se não entender, passar para alguém questionar. Que entenda, né? Até um familiar com mais conhecimento, ou às vezes um advogado. É o ideal, né? É engraçado. Quando os contratos são entre empresa e pessoa natural, né? Pessoa física, a gente tá falando de direito do consumidor, né? Então, a pessoa natural, a pessoa física, ela é hipossuficiente, ela não tem conhecimento técnico daquilo, então ela tem uma proteção maior, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Olha só. Quando a gente tá falando num contrato de empresa para empresa, o entendimento é bem diferente no judiciário. 2 empresários contratam um negócio. Não importa se um dos empresários é multimilionário e o outro é uma pessoa, um MEI que está começando agora.
né? Se ambos estão empreendendo, ambos têm a obrigação de saber o que estão fazendo dos seus negócios. Então, ali tem uma paridade maior, tem um equilíbrio maior. Mas agora, quando a gente está diante de uma situação que envolve pessoas naturais ou uma das partes é consumidora, a gente tem que tomar cuidado. Olha só. Essa eu não sabia. Essa eu também não. Tá vendo? Cada contrato, cada conversa, cada podcast, cada atendimento. É um aprendizado, né? É um aprendizado diferente. A gente nunca... Eu penso, assim, que no resumo de tudo, assim, ao cliente que está procurando um imóvel, né? Puder procurar um corretor de imóveis qualificado, que dá essa segurança para que tenha esse respaldo jurídico, eu acho que é o melhor, sabe? É o melhor. Isso. Acho que... Não é só o, vou pagar ou não vou pagar, vou ganhar o desconto ou não vou me virar sozinho. Sabendo não é de só todas isso, essas né? equiparidades, né, de contrato. E Não Esse é o só o papel cliente do corretor, né? Não só o cliente que está comprando, mas o cliente que quer vender também, né? Sim. Não, deixa que eu vendo sozinho, não quero pagar 6% de comissão pro corretor anunciar, deixa que eu anuncio aqui no OLX e... A nossa cidade ainda não é muito comum, mas pega São Paulo, que tem de estelionatários aí, passando. Itapema, meia praia, final de ano, tem muito disso, né? De vendas e de anúncios falsos, sites falsos. Eu ainda escuto muito, assim, das pessoas falando, não, meu contratinho eu bato lá em casa, eu mesmo. Eu trabalhei na época da contabilidade, né? E a gente recebia, na época, eu fazia os contratos da contabilidade. E aí as pessoas chegavam no balcão, eu só quero que bata um contratinho. Nossa, de na época eu acho mesmo? que custava... de gaveta. Não, é só pra deixar na gaveta, rapidinho. só pra se resguardar. Eu acho que na época custava, assim, R$50 o contrato de locação e R$100 o contrato de compra e venda. Mas aí isso a gente tá falando 2015, né? Imagina. Não, antes de 2015 ainda, mas as pessoas têm essa impressão de que contrato é modelo pronto, que é cláusula padrão. E as trocar o leis nome, vão se né? atualizando, né, doutora Júlia? Tudo vai mudando. Tudo muda, né? Então, até o entendimento, né? Muitas coisas que se faziam antigamente, hoje já são consideradas abusivas. Olha só. Não são legais, né? Então, tem que observar tudo isso. E cada caso é um caso. Não adianta. Não adianta. Né? Então, eu admiro muito isso em vocês, porque vocês tratam cada cliente como se ele fosse único, né? Então, ele tem uma atenção muito especial. É diferente, vocês não trabalham assim, visando a quantidade. Volume, né? Próximo, Volume. né? Próximo. Próximo. Não deu isso. certo. Passou Próximo. o contrato, vamos pro próximo. Não, né? E é um resguardo nosso também, né? Como profissional. Porque a gente quer dar uma boa experiência e a gente também não quer se incomodar. A gente quer entregar um sonho, entregou, a pessoa tá feliz. Mas isso é um diferencial de vocês, essa postura, né? Porque eu acho que, sim, o contrato é uma obrigação. Mas a postura de se importar... Sim. A gente vê hoje em dia as coisas estão sendo muito mecanizadas, né? Ai, todo mundo com medo de ser substituído pela inteligência artificial. Quem faz um trabalho personalizado não vai ser substituído. Até porque a nossa profissão é uma profissão de carreira. Não é uma profissão que, vendi e deu, tá tudo certo. Um vai indicar o outro, fulano, ciclano, beltrano. Então, a nossa profissão, quanto mais profissional, quanto mais uma assessoria diferenciada a gente tiver, mais próspera. Quanto melhor a entrega, né? Melhor a entrega, né? Melhor vai ser a nossa carreira como corretor de imóveis, né? Exatamente. Então, é isso. Doutora Júlia, mais alguma coisa que você acha importante que a gente está deixando passar? A doutora Júlia, ela fez uma bíblia para mim. Vai ter que ter um outro podcast. Parte 2. Galera, ela fez uma bíblia que eu fazia assim, ó. No celular, aí eu botava em ver mais. Tá bom. Eu li tudo por cima. Mais alguma coisa que você acha que, cara, tem que falar isso? Ai, Jéssica, eu acho que assim, as pessoas têm que ter muita responsabilidade quando elas vão firmar um contrato, quando elas vão fazer um negócio, né? A gente não pode colocar a culpa no outro. Justo. Então, é muito importante que cada um, mesmo que tenha um ótimo corretor, mesmo que confie no seu corretor, leia o contrato, discuta as cláusulas, porque essa inocência, ela não cabe. É uma alegação que não cabe mais. Então, eu acho que também parte muito das pessoas envolvidas terem essa proatividade, né? De buscar, entender e sempre
avaliar a documentação de imóvel, negociar certinho as condições. Não né? fazer o que parece ser fácil, o barato sai caro. Não pegar atalhos. Não pegar. Perfeito. Uhum. É isso. É isso aí, doutora Júlia. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor, principalmente para clientes, construtores. Tá o teu Instagram ali, eu tenho certeza que muita gente vai te seguir. Você posta bastante dica, Sigam lá. bastante informação também. E tenho certeza que a gente vai ter muito pepino e muito contrato ainda pela frente para estar trabalhando. Vamos trabalhar com muita solução aí, É Jéssica. isso aí. Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço. Foi Obrigadão. uma honra participar. Que show. Fechou, galera.